Disse em seguida a seus discípulos: Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: Precatai-vos dos escribas, que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que, a pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Isso está em Lucas, capítulo 20, versículos 45 ao 47, no livro de Marcos, capítulo 12, versículos 38 ao 40, e nos livros de Mateus, capítulo 23, versículo 14. Bom, podemos dizer disso. Isso aqui é para a gente reflexionar. Cada um tem sua interpretação dentro da própria teologia. Tem várias vertentes de se interpretar, mas ninguém pode negar que aqui tem uma grande crítica à religião formal. O formalismo religioso, ele tem por características regras criadas por uma elite dentro daquela religião que nem sempre é fiel ao fundador ou à fundadora. Geralmente não são fiéis. Eles usam o fundador, o patrono ou a matrona como escudo o tempo inteiro, mas desviam muito dos seus ensinamentos e recheiam de ritos e preceitos dos mais diversos, com o objetivo de manter as pessoas como que sob uma hipnose, como se fosse isso, incapacitando-as para o questionamento crítico. Então, esse formalismo religioso, todo cheio de preceitos e ritos, conduz a uma fé não raciocinada. A fé raciocinada é aquela fé libertadora, é aquela fé que realmente move montanhas, inclusive as montanhas das nossas próprias imperfeições. A fé raciocinada, ela leva a pessoa a ver um texto, analisá-lo criticamente e com certeza, daí um tempo, 6 meses, 1 ano, não se sabe, você for ler aquele mesmo texto, você já não lerá com os mesmos olhos, porque você já terá uma outra bagagem, você já terá uma perspectiva a mais para se ver aquilo. E talvez aquele texto nem mais lhe interesse, nem lhe cause mais o mesmo encanto que causava outrora. Então, sendo assim, o formalismo religioso, ele praticamente se tornou uma indústria da fé, onde a ideia é aprisionar as pessoas pelo medo, pela culpa, por uma obediência cega, com uma premiação que nunca eles vão conseguir entregar esse prêmio, que geralmente vem de teorias, por um lado, terroristas, aterrorizando a pessoa, usando seres monstruosos como a punição para aquele que desviar dos preceitos e ritos, e usando um salvador, seja ele quem for, como forma de premiador, redentor, quando na verdade nós sabemos que os verdadeiros mestres de luz que passaram pela terra, como o mestre Jesus, que nós os chamamos de Sananda, passaram pela terra não foi para morrer e livrar os pecados do mundo, até porque pecado não existe. Pecado é uma ferramenta, um dispositivo criado pelo formalismo religioso para manter as pessoas encarceradas pelo medo e pela culpa. Não existe pecado. Você, como um ser eterno, imortal e reencarnante, você tem o direito de errar e aprender quantas vezes você errar,
sendo que você vai ter oportunidade suficiente para reparar isso por toda uma eternidade. Porque hoje os espíritos de luz que nos orientam e nos amparam também foram grandes errantes no passado, grandes errantes de fazer coisas absurdas. Então, o pecado não pode ser tirado nem expiado com a morte de outrem. Isso seria um absurdo, seria totalmente uma derrogação das leis divinas. Então Jesus Cristo não veio morrer para tirar os pecados do mundo. Jesus Cristo veio esclarecer, libertar e despertar consciências. Mostrar que o Deus que você está gritando por Ele dentro do templo, Ele também está gritando para você, dizendo: eu estou aqui lá fora do templo. E quando você for ver esse lá fora, esse Deus está dentro de você. Se Ele está dentro de você, Ele também está dentro do seu próximo. Então é no próximo e em si, lá dentro, que você vai encontrar Deus. E aqui fala: disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas e que gostam de ser saudados nas praças públicas. Ou seja, gostam de mostrar que estão acima por conta de serem cumpridores e defensores de um formalismo praticamente fruto da mente, às vezes até fantasiosa, de uma elite religiosa que não corresponde em nenhum momento ao amor de Deus na prática. E aqui diz: gostam de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins. Ou seja, gostam de manter como está a estrutura hierárquica de suas instituições religiosas, os seus privilégios. Fiquem longe deles, diz Jesus, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. As viúvas, não necessariamente as viúvas que tiveram seus maridos mortos, aqui é a linguagem simbólica. Quem é a viúva? A viúva é aquela pessoa, entre aspas, porque o que dá a entender? A viúva representa o yin e o marido morto, digamos, o yang. Aqui é só uma linguagem simbólica para dizer aqueles que não estão em equilíbrio, aqueles que ainda não se encontraram, aqueles que estão desamparados, aqueles que estão em busca da verdade, aqueles que estão desavisados, que não conhecem bem a verdade da vida ainda. Então eles se aproveitam dessas pessoas incautas com toda uma lábia, com toda uma fala mansa, com todo um formalismo, e puxando a pessoa para dentro da doutrina deles para comer dinheiro e usar aquelas pessoas para trazer mais gente para dentro da instituição religiosa deles. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa, ou seja, porque geralmente eles têm conhecimento e, como a gente já falou aqui, né, quem tem mais, aquele que tem mais será cobrado, digamos assim. Ao que foi dado mais será cobrado. É assim mesmo. Eles têm o conhecimento, ao contrário daquele que erra por ignorância. Esses não erram por ignorância, esses erram por inteligência e excesso, às vezes, até de conhecimento. Então, gente, outra coisa que ele critica aqui, né, o mestre, através dos evangelistas, as preces longas, porque no meio da prece ali eles vão fazer todo um discurso, vão citar toda uma ladainha de preceitos, de formalidades, para lembrar as pessoas. A prece é um sermão, a prece é um sermão, é uma palestra misturada com sermão, com caráter de exortação, e é tudo menos prece, é tudo menos orações. E ainda não faziam nada sem remuneração, né? Então aqui é preciso muita lucidez para exercer a espiritualidade, gente. Porque uma coisa eu digo, vocês vão encontrar muitos religiosos aí, em todas as esquinas. Difícil vai ser encontrar pessoa espiritualizada. E entre os espiritualizados tem o espiritualizado que é só espiritualizado, e o espiritualizado mais consciente, aquele que consegue unir consciência e espiritualidade, porque está cheio de boboca por aí, falando que eu não trabalho com espiritualidade, eu trabalho com consciência, e está cheio de boboca também dizendo: eu não trabalho com consciência, eu trabalho com espiritualidade, sendo que o sábio, na verdade, trabalha com as duas coisas.
O sábio trabalha com as duas coisas. Interessante, os sábios não se julgam sábios. Os verdadeiros mestres não se julgam mestres. Tome muito cuidado com certo tipo de gente por aí, entendeu? Muito cuidado. E é isso, né? Isso já era alertado pelos grandes mestres do passado. Que Deus lhe abençoe, muita paz, muita luz, e até a próxima oportunidade, se Deus permitir.